Deixa eu ver aqui, que agora, assim. Bom, vamos lá. No capítulo 31, é muito legal, porque aqui vem a escolha dos artesãos do tabernáculo, né? E aí vem uma outra situação. Então, disse o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. Bom, aí ele diz, dia de sábado, né? Diga aos israelitas que guardem os sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, a quem que os santifica. E aí, o que acontece com esse povo? Moisés está lá, em cima do Sinai, escrevendo todas essas leis, né? E aí o povo, vendo que Moisés estava demorando para descer, faz a seguinte coisa. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem, olha o que Arão faz, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levavam a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas esse mal sobre o seu povo. Bom, aí Moisés desce. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? E respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça a nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites, tragam a mim. Eles trouxeram, eu joguei no fogo e surgiu o bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor Deus de Israel, que cada um com sua espada percorra o acampamento e tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho.
Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: carei o meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, voltamos naquela questão. Saio da escravidão, tenho que passar pelo mar, entrar no deserto, enfim, para aprender algumas coisas. Mas aí eu não reclamo, murmuro, e eu quero voltar às questões do passado. O que é que te faz retornar sempre e não conseguir esperar e não acreditar? O que está tão enraizado que é tão difícil de tirar? Percebe que o tempo de deserto, né? E às vezes o tempo de deserto na nossa vida, seja lá o que for, que situação que for, é um tempo para poder refletir, é um tempo para poder adquirir conhecimento. É um tempo em que ele está ali para que você aprenda algo, para que você cresça, para que você amadureça, para que lá na frente você possa obter a terra prometida. Então, todos nós, né? Ah, mas Deus não, Deus estava com eles. E Deus, nesse deserto, nesse caminho, Ele vai dando orientações. Ele vai te sustentar. Ele sustentou esse povo. E é assim que Ele age. Pô, estou no deserto, eu estou no deserto. Tá, mas Deus está ali, está te sustentando. Porque Ele não deixa perecer nenhum filho dele, a não ser aquele que é extremamente rebelde. Nesse tempo aqui, né, como Deus estava reconstruindo a nação de Israel, ele era extremamente radical. Mas quando você diz não a Deus, né, vamos lá, né, depois de Cristo, tal, a situação muda um pouco, mas quando você rejeita esse Deus, ele fala assim, olha, a pessoa só muda, nem Deus pode mudar a pessoa se ela não quiser, não é isso que a gente fala? Nem Deus pode fazer nada se a pessoa não deixar. E é isso mesmo. Porque vamos pegar um filho que rejeita o pai. O que o pai vai fazer? Ele não tem o que fazer, né? Por mais que ele tente, por mais que ele está ali, por mais que ele mostre, por mais que ele fale que eu amo, mas o filho fala, não quero saber de você. Não gosto de você, não quero saber, viver sua vida que eu vou viver a minha, o pai só tem a dizer, ok? E vai deixar o filho viver a vida dele. Até que um dia ele possa amadurecer, até que um dia ele possa aprender, até que um dia ele possa enxergar algumas outras coisas, ou até mesmo precisar desse pai e recorrer a esse pai. E com certeza o pai vai estar de braços abertos para poder recebê-lo. Eis a história que Jesus conta do filho pródigo. Né? Por quê? Porque o pai está sempre de braços abertos para receber. Esse é o nosso Deus. Ele está sempre de braços abertos para poder te receber. Mas você tem que querer. E com ele aprender. É fácil? Não. Não é. Porque o tempo todo, a Bíblia, o tempo todo, ela vai nos ensinando como devemos agir.
como devemos nos comportar, como devemos suportar. Mas nós somos humanos, então é difícil. Tem algumas situações que realmente é muito difícil. E você questiona. Por quê? Porque nós estamos aprisionados na nossa própria vida. Então a gente questiona. Quando a gente consegue se libertar, e isso é algo difícil, muito difícil, mas é algo que exige um amadurecimento tanto pessoal quanto espiritual, né, e emocional, de quando você consegue se libertar de si mesmo, né, e ressignifica a tua vida para algo que é muito maior do que você, aí as coisas começam a fazer sentido. Porque você consegue ver o que está ao redor e não só em si. Você consegue, vai chegando no nível da questão de maturidade que você consegue entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Sim. O teu ar de julgamento é um ar de julgamento assim, caramba, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu. E com isso, existe automaticamente até uma blindagem em você, porque assim, a pessoa te feriu, a pessoa te magoou, fala então, ele não entendeu ainda. Ele está em evolução. Isso não me afeta, porque ele ainda não entendeu que para além dele existe algo muito maior. Nós estamos aqui não só para executar a rotina do nosso dia a dia. O nosso propósito aqui é muito maior. Né? Então, é por isso que a humanidade sofre tanto. Né? Por conta dessa idolatria, né? Que idolatria? Quando a gente fala na questão da idolatria, não é só a idolatria de deuses, né? De santos e tal. Você cria o teu próprio ídolo. Né? Tem pessoas que o ídolo é o dinheiro, que é o trabalho, que é a si mesmo, que é o filho, que é o marido, que é a esposa, que é a namorada, são ídolos. E isso é sutil, né? Parece ser sutil. Mas quando você entende que você está aqui para poder servir, não dá para servir a ídolos. Você vai servir as pessoas. Mas a gente cria ídolo. A gente cria ídolo. Né? Então, pegando a questão até dos mandamentos, até o que você disse, a gente está brincando aqui na questão das férias. Né? É mandamento, né? É mandamento. Assim, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Então ele diz isso, por quê? Porque esse povo do Egito, eles não sabiam o que era descanso, eles trabalhavam de segunda a segunda. Eles trabalham, não. Na verdade, o Egito não dava folga para eles, porque não queriam que eles parassem e pensassem. Então tem que manter a mente ocupada o tempo todo, né? Trabalho braçal o tempo todo, cansaço o tempo todo. Então eles não tinham dia de descanso. Eles tinham nas festas egípcias, adorar os deuses. Então Deus estabelece o descanso. Ele coloca aqui no sábado, o 7º dia,
para que eles descansassem e pudessem estar com a família deles, tanto que os judeus fazem isso até hoje. Na sexta-feira, a partir das 5 horas, acabou. Né? Vai até o sábado às 5. A religião que faz isso também, acho que é Adventista do sétimo dia, lá, ou Testemunho de Jeová. Acho que é Adventista. Que vivem no Velho Testamento. Que não trabalham de forma nenhuma no sábado. Não trabalham. Isso, trabalham, mas os adventistas não trabalham no sábado. E o mandamento é muito específico nessa questão do sábado. Não pode trabalhar, e ele coloca, né, mais detalhado depois, que você só pode caminhar, não pode levar peso, pode caminhar até 1.200 metros só, né, com uma sacola assim, sem ser pesada, enfim, tem. Por quê? Porque é o dia do descanso e o dia, como é que você comemora, né? Que você adora a Deus. Quando você reúne a família, né? E o Shabá é isso, né? Reunir a família à mesa e comer e beber, né? E falar sobre as coisas e contar as histórias. É isso que Deus começou a instituir para eles, porque eles não tinham isso. Né? Então, estar à mesa com a família, né? Fazer a refeição junto, descansar, ler as escrituras, né? Assim, falar das coisas do dia a dia, da semana, enfim, resolver entre a família os problemas, um ajudar o outro. Esse é o propósito. Esse é o propósito. E que hoje, né, muitas famílias não fazem. O almoço do domingo, sagrado, né, vamos supor, nossa cultura aqui ocidental. O almoço do domingo, para nós o dia do descanso é o domingo. Então o almoço do domingo onde se reúne a família, à mesa, para o almoço, para a conversa, né, para as risadas, para trocar ideias. Isso é sagrado. Isso é mandamento. Porque se você não conhece nem os que estão ali ao seu redor, como é que você propõe a conhecer as outras pessoas? Se os que estão ali com você, você não ajuda, você não participa. Então, assim, a adoração a Deus, em primeiro lugar, é a comunhão com os seus. As pessoas às vezes confundem a adoração a Deus, tem que estar no templo e canta louvor e faz... Não! Você adora a Deus estando em comunhão com os seus. Você adora a Deus quando você ajuda o teu próximo. Você adora a Deus quando você faz aquilo que Ele te entregou nas suas mãos com excelência. Você adora a Deus praticando a lei. Percebe? Isso é por quê? Porque você está obedecendo a Ele. Isso é obedecer a Deus. Então, as pessoas meio que confundem um pouco isso. E Deus vai mais além, né? Quando Ele institui as leis, uma das leis do descanso é que todo ano, então Ele estabelece as festas anuais. Então, a festa do tabernáculo, todo ano. Então, monta essa tenda, tal, não sei o quê. Como que é isso? Né? As pessoas vêm de todos os lugares para onde está o tabernáculo, se reúnem ali, trazem as ofertas para o sacrifício, mas Deus pede para eles trazerem, né, das suas colheitas e trocarem entre eles. Né? E aquilo que eles e sentarem com as suas famílias e comerem daquilo que eles trouxeram. Né? E repartir com os outros e trocarem com os outros, né? Para poder fazer, essa era a grande festa, a festa que durava um mês.
O que é transformado isso hoje em dia? As férias. As férias. Que essa é o descanso anual.